Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso segundo dia da jornada do Grande Plano, decifrando os códigos do comportamento. Eu sou Mazini Faria, neurocientista, e trago para vocês hoje um tema muito especial. Eu quero compartilhar para vocês aqui essas informações que tenho certeza que vai trazer a transformação da sua vida, principalmente nessa temática sobre a questão de identificar os ciclos sabotadores, ok? Nessa introdução, quero refletir para vocês aqui sobre um teatro. Imagina só que sua vida seja um teatro e a sua mente seja um palco. E nesse palco, há alguns atores em cena. O primeiro ator se chama-se o medo. O medo ali, ele tem sempre o momento do nervosismo, murmurando pelo canto do palco, dizendo: é melhor parar e nem tentar nem começar. Ou seja, este é o medo. O segundo ator que nós temos aqui é a culpa, onde que segura uma expressão pesada ali no outro lado ali do palco e simplesmente pensa: é melhor nem tentar. E o nosso terceiro ator da cena é a frustração. Impaciente, cruzando os braços, batendo os pés ali no palco, fazendo barulho, porque isso não tem jeito, porque não está do jeito que eu quero. Então são esses três atores que estão em cena. Mas na realidade, o problema é que esses atores não estão como atores, e sim como diretor deste teatro. Ele não está somente na parte desempenhando o papel como ator, mas sim roubando a cena da direção. E vocês percebem que o roteiro, que normalmente o diretor escreve, repassa, analisa e manda para os atores poderem apenas encenar e contracenar entre eles, na verdade tem sido ao contrário. A direção não tem tomado conta e os atores têm se tornado a direção desta peça chamada vida. Mas aqui é um problema que eu trago para vocês pensarem. Será que os atores chamado medo, culpa, frustração estão tomando de conta do roteiro e script da sua vida? Quer saber um pouquinho mais? Como esses atores têm sabotado os seus planos e sonhos? Têm sabotado os seus comportamentos e tornado o seu ciclo vicioso e automático? Vem aqui conosco que hoje nós vamos descobrir um pouquinho mais a origem desses ciclos sabotadores e principalmente nós vamos descobrir nessas 6 etapas, tá certo? Nessas 6 etapas aqui que nós vamos passar hoje sobre como resolver e como identificar e resolver esses problemas desse ciclo sabotadores, ok? Nessa nossa segunda parte, já passados agora a introdução, nós vamos então entender o problema do ciclo dessa origem da sabotagem. Primeiramente, como nós falamos a questão do teatro, a primeira questão é o quê? O roteiro. O roteiro escondido. Existem alguns scripts, tá certo? Nessa analogia sobre teatro, que é muito importante, que aplica em várias áreas da sua vida, tá certo? Mas vamos pensar nessa questão. Existe um script importante que ele tem origem lá para trás, lá na sua infância especialmente, aonde quando você desde muito pequenininho começava a observar o quê? O que estava à sua volta, principalmente os seus pais. E lá na escola com as crianças, e você começa a observar para poder o quê? Sobreviver àquele ambiente. Então, aprendemos a sobreviver naquele ambiente. Então, o script que foi nos ensinado, tá certo? Que os nossos pais ensinou, ou de forma falada, ou de forma
que nós observamos. Na verdade, muitas delas nós observamos mais, aprendemos mais observando, tá certo? E repetimos os comportamentos, principalmente os comportamentos falhos dos nossos pais, tá certo? Que fica muito mais enraizado, porque o nosso cérebro, ele entende que ele precisa o quê? Como nós aprendemos na aula 1, nós aprendemos que o nosso cérebro, ele capta algumas informações e, principalmente, ele repete alguns padrões que ele entende que é o quê? Que nós precisamos o quê? Lutar ou fugir, tá certo? Então, esse script, ele ficou muito bem desenhado para nós, que entra no processo o quê? Automático, tá certo? Do nosso cérebro. A segunda parte é que nesse script também, nós pensamos o quê? Além dele ficar muito bem desenhado, é como se eu vivesse no interior do estado de São Paulo, numa cidadezinha pequenininha, e de repente eu mudasse para a capital de São Paulo, ou em qualquer parte do outro país, ou no Nordeste, ou no Sul, ou enfim. Eu saísse do interior do Brasil e fosse para São Paulo, que são mais de 11 milhões de habitantes. Ou seja, o mapa da cidade que eu vivia, que era por média, vamos colocar, de 20 mil pessoas, hoje o mapa que eu vivo, tá certo, é de 11 milhões de habitantes. Porém, eu executo e leio um mapa de 20 mil habitantes. Ou seja, não se compara os mapas. Ou seja, não dá conexão, porque os locais são diferentes, o estilo é, dos prédios, enfim, tudo é diferente. Na cidade do interior não tem semáforo, aí em São Paulo, capital, tem semáforo. Na cidade do interior não tem faixa de ônibus, exclusiva para ônibus. Já em São Paulo tem faixa exclusiva para ônibus. Na cidade do interior não tem faixa de motoqueiro, em São Paulo já tem faixa de motoqueiro, ou seja, os mapas não se conectam. E aí, como que você vai fazer a leitura? Ou seja, você está fazendo a leitura do local errado para o momento errado. Ou seja, você é a mesma situação que eu falei para vocês. Analogia de você colocar os seus padrões da infância, tá certo? Que é o que mais traz, tá certo? Essa informação para os momentos atuais. E você vive, tá certo, do modo automático daquela época que você tinha 6, 7, 8, 9, 10, 12 anos de idade e se defendendo, tentando sobreviver àquele ambiente hostil, seja em casa ou na sociedade lá fora, na igreja, ou de repente na escola, ou entre crianças no prédio ou na rua, enfim, ou começando a jornada de trabalho, ou começando o desafio de fazer as apresentações acadêmicas, seja no primário, ou no colegial, ou na faculdade também. Então, esses traumas, principalmente da infância, é um script onde vem se repetindo na sua vida. Isto é uma das respostas básicas para vocês entenderem o porquê que algumas coisas acontecem na sua vida. Outra coisa muito importante que eu quero trazer para vocês é que o medo, a culpa e a frustração usa esses scripts para manter você dentro, tá certo, de uma falsa segurança. Ou seja, eu não vou entrar nesse novo serviço, ou eu não vou entrar nessa nova profissão, eu não vou sair desse relacionamento tóxico, porque eu me sinto seguro, entre aspas, falsamente seguro. Então, pode ser útil agir de forma automática, no piloto automático, por exemplo, dirigir, escovar os dentes, de repente no automático você fazer o seu café da manhã, você já sabe a sequência, a ordem, enfim, você sabe no dirigir, passar a marcha, pisar no freio, embreagem, enfim, você sabe fazer tudo isso no automático. Então, para essas coisas
servem fazer, mas infelizmente, quando se trata para emoções e comportamentos, infelizmente, principalmente, não tem como isso agir, porque quem vai entrar em cena vai ser quem? O medo, a culpa e a frustração. E a má notícia é justamente essa, que justamente são esses sentimentos que entram em cena e roubam e dá essa sensação de segurança, reafirmando aqui uma falsa segurança. Então, muito cuidado, tá certo, em você entrar no automático, principalmente quando você está no seu trabalho, quando você recebe, por exemplo, uma chamada de atenção. Normalmente, o empresário, né, ou um líder, um gerente, um gestor, um supervisor, quando ele chama uma atenção é porque realmente ele espera que você tenha um resultado melhor e tem expectativa de uma produtividade melhor. Ele espera que a tua competência está a patamar mais elevado. Porém, ele está apenas dando um alerta de que você precisa realmente ativar, tá certo? Esse patamar elevado e entrar em sincronia para a produtividade. Então, o que acontece? Entra o processo do quê? Da autossabotagem, que você fica o quê? Com raiva dele ter te chamado a tua atenção. Ou você sente medo por sentir-se o quê? Pressionado. Então são sentimentos que vão entrando e vão governando, porque algumas coisas lá atrás na sua infância acabou te dando o quê? Um script e chega no mundo adulto, aonde existe o momento de ser produtivo, de ter do trabalho, ou do momento das relações com o seu cônjuge, você simplesmente o que? Age de forma automática, sabotando até mesmo os seus sonhos e planos, infelizmente, porque você agiu de forma automática. Agora, nós vamos entrar numa parte muito interessante, que é a terceira parte agora, sobre a inteligência emocional. Nesse processo da inteligência emocional, pessoal, eu quero trazer aqui para vocês uma coisa que Salovey e Mayer, eles que são pai da inteligência emocional, eles criaram uma metodologia muito simples e importante para que nós pudéssemos praticar. E detalhe, pessoal, tudo isso que eu estou trazendo para vocês é de uma forma simples, prática. Se você tem uma necessidade, tá certo, de conhecimento mais profundo, a minha sugestão e a minha indicação é de buscar conhecimento, tá certo, em uma consulta com os terapeutas, com especialistas, psicólogos, para que vocês possam receber o total direcionamento. O meu papel aqui é apenas trazer uma orientação para vocês saberem um pouquinho mais de como funciona o ciclo sabotador e como também ter esse trabalho de poder resolver isso. Então, se você já tem um problema um pouco mais grave e as explosões emocionais e os problemas acontecem com muita frequência, a minha sugestão é corra atrás de um terapeuta, corra atrás de um psicólogo, do médico, enfim, de um especialista dentro da área que ele possa te ajudar que ele possa te ajudar de uma forma mais completa e vai entender caso a caso de forma específica, tá certo? Então, falando um pouco mais sobre essa técnica, aonde Saloy e Mayer traz para nós, ele traz de uma forma muito simples. Ele traz 3 pilares. O primeiro pilar é justamente a percepção das emoções, o segundo pilar é justamente o uso das emoções e o terceiro pilar é a regulação dessas emoções. Então, o primeiro pilar fala sobre a percepção das emoções. O que significa isso? Reconhecer os próprios sentimentos. Exemplo, não sei se você, principalmente em São Paulo, quando eu morava em São Paulo, antes de eu sair, eu olhava ao tempo e via se ia fazer um tempo de chuva ou não. Vai fazer o tempo de chuva, não vai, enfim, eu olhava essa questão e se fosse fazer o tempo de chuva, como na época não tinha, né, acessível, então, em mãos a meteorologia, a gente tinha que saber, ouvia os jornais,
ou telejornais, a gente olhava para o tempo e ia procurava, vai chover ou não vai chover? Resumindo, se fosse chover, eu ia fazer o quê? Pegava e me preparava com guarda-chuva, com roupas adequadas para a chuva. Então, o que quer dizer percepção das emoções? É reconhecer os seus próprios sentimentos. Quando você vai entrar, tá certo, em uma discussão, ou você recebe uma chamada de atenção e você sabe que seu gênio, tá certo? Entre aspas, gênio, né? Vamos colocar assim. Seu temperamento é forte, então você já reconhece, peraí, meu temperamento é forte, então como que eu devo agir? A mulher gritou com você, você tá ali fazendo, arrumando o seu carro, né? Limpando o seu carro. A mulher começa a gritar com você, pedindo para não fazer sujeira na área que ela tinha acabado de limpar, por exemplo, ali, você fazendo as andanças porque esqueceu um produto da limpeza do carro, ou pegar o aspirador de pó para poder limpar o carro e você simplesmente começa a andar na casa com o chinelo lameado porque estava lavando o carro. Então ela começa a gritar com você. Ou seja, você tem que ter a percepção das suas emoções. A segundo passo, segundo pilar que eles trazem aqui para vocês, dessa técnica, é o quê? O uso das emoções. Que é o quê? Transformar as emoções em combustível para decisão e ação. Exemplo, muito simples, principalmente quem mora na, nas praias e utiliza os barcos a velas, ou o pessoal que faz prática desses esportes, né, do barco a vela, até esqueci agora o nome, né, que utiliza-se essa vela, mas vamos falar do barco a vela aqui. Eles utilizam o quê? O vento como combustível para que possa mover o barco. Ou seja, e aí eles têm a intenção de uma direção. Se o vento muda de direção, ele simplesmente o quê? Recolhe a vela para poder o quê? Não ir para aquela direção e aguardar o momento da direção do vento para poder levar numa direção desejada. Assim também acontece com as emoções. Então, por exemplo, se você está nervoso, você canaliza o nervosismo para o melhor preparo. Ou seja, se você recebeu a informação, você é cobrado no trabalho, você sente um pouco com raiva ou nervoso, você canaliza isso para ela se tornar o quê? Uma motivação e você superar aquele desafio e ser mais produtivo. E a terceira, última etapa, aonde Saloy e Mayer nos traz, é o que? A regulação das emoções. A regulação da emoção é um passo muito importante e precisa ser treinada, porque como nós, infelizmente, aprendemos alguns scripts, e esses scripts que nós aprendemos, ele se tornou padrão e desse padrão ficou automático, e assim nós agimos de forma entre trancos e barrancos, nós precisamos o quê? Regular essas novas emoções, transformando tudo isso em treinamento consciente. Então lembra que no primeiro dia dessa jornada nós falamos a importância de nós colocarmos o nosso gás, a nossa informação para que nós possamos trabalhar, porque os neurônios antigos desse script antigo estão o quê? Totalmente o quê? Arraigados. Nós precisamos formar novas conexões de neurônios para que ele possa o quê? Ser aprendido. E isso acontece com o quê? Com treinamento. E treinar o quê? Primeiramente, o que? Nós buscarmos o conhecimento, é o que eu estou trazendo aqui agora para vocês. Depois, começar a saber como está o nosso conhecimento, testando as nossas emoções, sabendo que tipo de emoções que nós temos. E por último, é treinar essas emoções e fazer com que o nosso comportamento tenha atitudes positivas e produtivas. Erros vão acontecer? Sim.
Então, vai acontecer uma série de erros no começo, mas o objetivo é o quê? Minimizar essa quantidade de erros. Então, o colapso que acontecia constantemente, 10 vezes no dia, nosso objetivo é que em um mês você consiga, pelo menos, que esse colapso se reduza para 2 vezes no dia. Então, se nós conseguirmos isso no processo de um mês, é uma vitória tremenda, porque o processo de novos comportamentos, novos hábitos, é um processo que chega a durar até 6 meses, dependendo da mentalidade e da força que você tenha de poder, e principalmente a força da prática de ação. Porque tudo consegue se transformar a partir do que? Do hábito e da força que você tem de poder fazer isso daí, tá bom? É interessante, pessoal, sobre essa questão de utilizar a força, porque é como se fosse o carro. Quanto mais você passa num caminho de roça, por exemplo, um carro, mais vai se formando o quê? As trilhas. E, consequentemente, com o passar do tempo, se há uma grande quantidade de volume de pessoas passando ali se torna o quê? Uma estrada fluida, tá certo? Então, a ideia é fazer com que o que você, por exemplo, em casa, você chega irritado e você reconhece que você está irritado, peraí, é o primeiro passo do pilar, aonde nós percebemos o quê? As nossas emoções. O segundo pilar, o que eu vou fazer com essa irritação? Você vai refletir e vai o quê? Eu reconheço que existe a irritação e vou o quê? Vou agora tomar um banho. Você vai tomar uma decisão mediante essas questões e no banho eu vou o quê? Refletir sobre o porquê que estou irritado. Será que eu venho com essa irritação devido ao trânsito entre o meu trabalho e a casa? Será que essa irritação vem por questões do trabalho? Enfim, então analisar, né, e canalizar, transformar isso em ação é muito importante. E aí vamos decidir somente que é a terceira etapa da regulação, ok? Vamos então agora para a nossa parte mais importante, a prática, a ferramenta desse exercício do diário emocional. Então, eu quero que vocês vejam aqui, vai estar aqui na tela aqui para vocês dar uma olhadinha, de como que vai funcionar esse diário visual. Lembra que no nosso primeiro dia da jornada, nós fizemos o quê? A percepção, tá certo? Do mapa da emoção, que é o quê? Gatilho, a emoção, comportamento e a recompensa. Então, quem não assistiu a nosso primeiro dia de jornada, então assista e pega essa parte, porque cada aula é muito importante para o seu desenvolvimento nessa jornada de transformação pessoal, nessa transformação de vida. Então, após fazer esse mapa, desse gatilho, desse mapa emocional, sabendo o gatilho das emoções, comportamento e a recompensa, agora nós vamos o quê? Registrar isso em tabela. Como vocês podem ver aqui, a questão da tabela, nessa tabela nós temos a parte de situação, temos a parte da emoção, reação e, por último, a consequência. Ou seja, o que o gatilho, por exemplo, qual que é o gatilho? Nós temos o gatilho, por exemplo, o gatilho, para quem não sabe, o gatilho, ele inicia-se o comportamento, é onde tudo se inicia o comportamento. Que são o quê? Aquelas lembranças. Por exemplo, alguém falou um pouquinho mais grosso com você, simplesmente vem aquela sensação de quê? De medo, de culpa ou raiva. Então, essa sensação dessa emoção que é ativada, primeiramente acontece o quê? O gatilho. Então, o que te faz ter esse gatilho, começa a observar e começa a notar que tipo de situação é que transforma esse gatilho. Por exemplo, você foi criticado, tá certo? A emoção vai ser o quê? Por exemplo, raiva. Qual que vai ser a tua reação sobre essa raiva? Tá certo?
você responde de forma o quê? Irônica. Então são coisas que acontecem, são escalas que acontecem, é um ciclo que acontece na sua vida que é automático. Resultado disso, como consequência, é o quê? Uma tensão na relação. Isso pode ser tanto na relação com amigos, família ou no trabalho, por exemplo. Uma outra situação, por exemplo, é uma situação onde há uma discussão. Consequência, aliás, a emoção que você vai ter é a frustração, porque discussão não traz um sentimento legal. Então, a emoção que normalmente se tem é uma frustração. Reação que a pessoa tem, se ela é explosiva, ela vai gritar. Se ela é implosiva, ela vai o quê? Manter em silêncio. Então, cada um tem uma personalidade, porque foi aprendido lá atrás e também já vem já na genética também, né? Aquilo que puxou para o pai, para a mãe, para a avó, para o tio, enfim, alguém ali. Então, depende muito da personalidade também da pessoa. Se ela é explosiva ou se ela é implosiva, então ela vai gritar. Se ela é explosiva, se ela vai ficar em silêncio, ela é implosiva. E por último, a consequência, o resultado de toda essa situação é o quê? A culpa. Então a importância agora de você fazer essa anotação nesse diário, tá certo? Como a tabelinha aqui mostrada, vai ser muito importante para vocês entender. Então quem está assistindo agora ao vivo, tem até 24 horas para poder pegar esse material e ter essas anotações muito importantes para a prática do seu dia a dia, tá bom? Nesse processo de transformação. Após você fazer, tá certo, essa tabelinha, você vai ter, tá certo, que fazer uma análise sobre essas reações, essas atitudes, sobre esses gatilhos que você tem. A importância de você fazer essa análise é justamente você chegar a um ponto de poder fazer as perguntas. Perguntas tais como: o que mais ativa as minhas emoções negativas? O que mais tem feito a você chegar a esse resultado, nessa consequência de ter uma situação devastadora? Começa a colocar perguntas aonde te faça refletir. Como os meus comportamentos automáticos têm me sabotado, têm frustrado os meus sonhos, têm quebrado as minhas relações? Por que eu não consigo fazer com que minha comunicação não seja clara? Por que a percepção daquilo que eu tenho sobre o que está à minha volta parece que não é exatamente o que está acontecendo? Comece a fazer algumas perguntas nesse sentido e comece a fazer essa análise fria. Seja você o seu Sherlock Holmes. Comece literalmente, papelzinho, caneta ali, nesse gráfico, nessa parte de você analisar essa tabela, fazer essa análise fria sobre você. Porque o fato de nós agirmos do modo automático tem levado a consequências drásticas e entrar no ciclo sabotador. Muito bem, nós estamos chegando à nossa parte final dessa programação e agora eu quero trazer estratégias para poder quebrar os ciclos sabotadores. Aqui eu vou apresentar 4 estratégias muito importantes e principalmente para que você possa praticar essa estratégia. Se você vai receber o material, estuda, leia. Se você tem dúvida, escreva aqui nos comentários. Se você está assistindo e não tem o material, escreva aqui nos comentários, que a gente vai fazer o possível de poder estar lendo todos eles e responder da melhor forma. Mas principalmente quem está assistindo aqui agora ao vivo, aproveita, tá certo? Já solicita, já dá uma pausa nesse vídeo, já solicita o teu material, porque ele é exclusivo para quem está assistindo aqui ao vivo e vai ficar por tempo determinado até 24 horas após a postagem desse vídeo, tá ok? As 4 ferramentas que eu trago aqui para vocês. Primeiro, transforme as emoções em aliadas.
O importante, pessoal, que eu quero trazer para vocês, uma coisa que eu acho muito bacana e eu tenho certeza que muitas pessoas pensam que, sentir raiva, não podemos sentir raiva, não podemos ficar triste, nós não podemos, por exemplo, chorar, né? Então, há muitos tabus que foram colocados durante o processo, principalmente os mais antigos, principalmente aquele ditado, o homem não pode chorar, né? Na verdade, foi se colocado um tabu que reprime as emoções. E, na verdade, o nosso papel aqui é justamente mostrar que nós somos seres humanos, nós, além de cometermos erros, nós necessitamos sentir algumas emoções. A diferença é que sentir é uma coisa e agir impulsivamente é outra. São duas coisas, tá certo? Que estão atreladas, tá certo? Que se conectam, mas eu posso o quê? Fazer essa interferência dessa conexão. Eu posso sentir, mas eu não posso agir. Uma palavra bem simples, que inclusive está na Bíblia, é que está escrito: ireis, mas não pequeis. Tá certo? Então, eu quero trazer para vocês que você pode, literalmente, está escrito inclusive na Bíblia, que você pode sentir a ira, mas você não é indicado você agir na ira. Você pode sentir a raiva, mas você não deve o quê? Agir na raiva. Então, vamos transformar essas emoções em aliados. Por exemplo, se você tem medo, vamos transformar o medo em coragem. Então, ações em pequenos passos. Por exemplo, você está próximo de apresentar, tá certo, uma proposta para um cliente muito requisitado no seu tipo de negócio. Porém, ele vai analisar várias propostas e você é o representante da sua empresa e não mais capacitado, mas foi designado porque o mais capacitado estava ou de férias ou em outra missão e você foi designado para aquela situação. Você fica com o quê? Com medo. O que você percebendo que está com medo, o que você deve fazer? Você deve o quê? Qual que vai ser a ação? Se esconder, chorar, dormir, deixar para depois? Esse era o que você fazia antes. Agora, vamos utilizar esse medo como ferramenta de quê? Devo o quê? É um alerta que eu devo o quê? Estudar mais. É um alerta que eu devo o quê? Me aprimorar mais. É um alerta de quê? Que eu devo praticar mais para eu ter mais segurança. Então, olha só, nós agora pegamos o medo e transformamos ele quê? Em atitudes positivas, produtivas, em estudos, recapitulação do material, ou, enfim, você dedicar-se mais ao tema que você vai apresentar naquele processo para o teu cliente. Outra situação, por exemplo, frustração. Vem o sentimento de frustração. Clareza. Dividir grandes tarefas em partes menores. Então, você tendo a frustração, causa o que para você? Procrastinação. E então pegar esse ator chamado frustração e transferir ele, não ele ser o coadjuvante. Ele pode, aliás, ele não ser o ator principal, mas sim ele ser o coadjuvante e trazer o principal para poder ser quem? A clareza. Então, a culpa, que era o ator principal ali no começo que nós trouxemos a introdução. Nós vamos colocar ele, em vez de principal, colocar ele como coadjuvante e o principal se tornar quem? A autocompaixão, ou seja, é necessário você se tratar com gentileza e não ser o principal carrasco da sua história. Então, esse é a primeira técnica. A segunda técnica é muito simples e fácil. E ela está mais envolvida, tá certo, biologicamente, do que pelas emoções, mas ela ajuda a regular as emoções, ok? É a respiração
446, para reduzir a tensão. Isso é muito importante para vocês. Eu vou ensinar essa aula prática numa outra oportunidade, porque nós já estamos já na nossa parte final e o nosso tempo está já se encerrando aqui. Mas é uma técnica muito importante, a respiração 4-4-6, é a respiração diafragmática, ok? Que ajuda biologicamente a reduzir essa tensão. É maravilhosa. Uma outra aula a gente vai, no próximo dia da jornada, nós vamos trazer com mais detalhe de como que faz essa respiração para vocês, tá bom? E a nossa terceira é a pausa e pergunta, ou seja, está começando dando tudo errado. Se você está principalmente na frente de alguém, ou no negócio, ou se está na frente da sua esposa e começa a ver que está dando tudo errado, comece simplesmente pausar, falar assim, com licença, preciso beber água. Estou com sede. Vai ali, pega, né, se estiver próximo, faça assim como eu, pega a sua garrafa ali, simplesmente, olha só o time que dá, tá? Só um pouquinho. Ou simplesmente não fala. Durante esse processo de tomar água, você tem essa pausa, tá certo? Desses mais de 5 segundos. E você tem um momento de uma rápida reflexão. Para que o quê? Cortar aquele gatilho do sistema automático da autossabotagem. Porque como está ainda enraizado, grudado, o sistema automático ele vai te sabotar. Você querendo ou não, ele vai entrar no sistema automático e vai fazer com que você perda negócio. Vai fazer com que você deixe o dinheiro na mesa. Vai fazer com que você quebre sua relação com o amigo, com sua esposa, com seu filho. Por quê? Porque o seu sistema automático ele está no modo sabotagem. E essa quebra desse tempo para poder refletir antes de agir é muito importante e faz com que os seus neurônios ele não age no automático, fazendo com que a corrente da emoção, da raiva, da frustração, enfim, da culpa, do medo não entra em cena. E o nosso último e mais importante, acredito, de todos eles aqui, é o trabalho do mindset. É você literalmente começar a escrever o seu script. Você é o autor da sua vida. Você ou é a culpa, a frustração, o medo, que são autores que vão escrever. Aliás, o diretor que vai escrever a sua vida. Quem está escrevendo a sua vida? Comece a fazer essa análise, porque você é capaz de superar os desafios. Porque os desafios é que vai moldar e vai dizer que tipo de ser humano você é. Porque vai demonstrar através do quê? Dos resultados. Os melhores seres humanos foram aqueles que superaram esses obstáculos, esses grandes desafios e transformaram eles em quê? Em linhas de sucesso. Então, eu agradeço a vocês desse momento, desse segundo dia da jornada, onde hoje nós aprendemos o que é o ciclo sabotador, como ele entra e não está apenas como atores, mas sim como diretor, narrando os scripts e fazendo com que a direção entra e seja jogado de canto. E aprendemos principalmente ferramentas importantes de como quebrar esse ciclo através de 4 pilares dessas ferramentas, principalmente na regulação emocional. Então, aguardo vocês para o nosso terceiro dia dessa jornada, o grande plano, decifrando os códigos do comportamento, que vai ser maravilhoso. Já aproveita, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, porque você ativando, você vai receber a notificação e o mais importante, o material que nós estamos cedendo gratuito para você vai ficar no link da descrição
por apenas 24 horas. Então, se você está assistindo aqui ao vivo, parabéns, você vai receber, você vai preencher as informações e nós vamos mandar diretamente para vocês, tá certo? Esse material aqui completinho. E deixa nos comentários se você tem alguma dúvida ou quer alguma informação, estamos à disposição de poder responder todos os comentários e principalmente compartilhe para as pessoas que você acham que é interessante, principalmente todos aqueles que você ama, vai ser muito importante a vinda deles aqui a esse canal. Muito obrigado pela sua audiência, então nos vemos então ao nosso terceiro dia dessa jornada de transformação humana.